Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, não é verdade? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte, um mundo que envolve conhecimento e relação do cotidiano. E para dar início às nossas aulas, nós vamos começar a ler o nosso objeto de conhecimentos. Vamos lá? Nós temos na aula 1 o objeto de conhecimento, a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. Nós temos como detalhamentos para essa aula a produção e a circulação de narrativas estéticas expressivas, artes visuais, dança, música e teatro em espaços e épocas distintas. Certo? Então, meus queridos, acabamos de apresentar aí o nosso detalhamento, nosso objeto de conhecimento, agora nós vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então vamos dar início ao nosso componente de arte, dos conteúdos que vão envolver essa aula. Aqui eu trouxe duas imagens que vocês devem estar observando e já conseguiram, né, no pré-conhecimento de vocês, a pré-história e o mundo atual, o mundo contemporâneo. E ela vai trazer o quê? É justamente, não é uma evolução, mas sim o homem. Eu não gosto muito de usar que o homem evoluiu. Não, ele foi construindo ferramentas para proporcionar uma vida mais confortável. Através do quê? Através da ciência, através da inteligência. Então, o homem lá na pré-história, ele tinha os seus conhecimentos e foram aprimorando-os. E hoje nós temos aqui o mundo tecnológico. E dentro desse mundo tecnológico, nós temos também uma linha do tempo que traz um pouco dessa história da arte. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe para vocês o seguinte. No primeiro momento, nós temos aqui a pré-história, que ela vai de 40 mil a 4 mil anos antes de Cristo. Então, né, aonde o homem tinha sua forma de viver, tanto sedentária quanto nômade. Depois nós temos a história da arte antiga, certo? Que ela vai de 4 mil antes de Cristo a 400 depois de Cristo. Tá? Então, já passa, aqui nós temos como exemplo um vaso grego, que faz parte dessa história antiga. Passamos para a arte medieval, certo? Que vai de 500 a 1400 depois de Cristo, trazendo toda uma tendência religiosa nas artes, principalmente nas artes plásticas. Depois, passamos para o Renascimento, que vai de 1400 a 1600, que tem como contexto a questão do renascer da arte. Aqui vai estar envolvido a ciência, a matemática, a geometria, certo? A biologia, trazendo uma nova perspectiva e modo de ver a arte. Depois do período da Renascença, nós temos o maneirismo, que é justamente essa transição que vai acontecer entre o Renascimento, a Renascença, e o período do Barroco, tá? Que ele vai de 1527 a 1580 depois de Cristo. O Barroco, ele vem trazer a questão da dualidade de sentimentos entre o bem e o mal, o céu e o inferno. As imagens elas vão ser a coisa bem teatral, e ela vai de 1600 a 1750. Como vocês estão vendo, 1600, vamos dizer que já houve aquele período dos portugueses chegarem ao Brasil. Então, nós temos vários monumentos que representam esse período no Brasil, que é o período barroco. Em seguida, nós temos o rococó,
tá? 1694 a 1780 depois de Cristo. É um período de ornamentos, floreados, tá? Então já diz aí o período do Rococó. Em seguida, nós temos o período do neoclássico, o novo clássico, que vai buscar inspiração lá na Grécia e Roma, na arte antiga, tá? E esse período do neoclássico, ele vai de 1750 a 1850 depois de Cristo, neoclassicismo, né? Que é o neoclássico. E aí passamos para o romantismo. Só que esse romantismo, ele não é aquele romantismo de amor entre o homem e uma mulher, mas ele vai buscar um amor patriótico, um amor da pátria, tá? Então ele vai de 1780 a 1850 depois de Cristo. E aí nós vamos ver também o realismo, que é nessa linha do tempo, que ele vai de 1840 a 1900. Então, eles vão representar esse cotidiano que realmente acontecia no mundo. Aí vamos para o Arte Nouveau, que ele vai mesclar entre a pintura, a arquitetura, o ferro. Então, a madeira, ele vai mesclar esses materiais. E essa arte aconteceu de 1890 a 1910 depois de Cristo. Passamos para o impressionismo. O impressionismo, ele vai deixar de lado aquela arte que delimitava os espaços, tá? Ele vai trabalhar a questão da luz sobre o objeto. Ele diz que as cores elas mudam dependendo da intensidade de luz sobre o objeto. E ele vai de 1865 a 1885 depois de Cristo, que é o impressionismo. Aqui nós vamos chegar nos ismos da arte, né? Que são as vanguardas. E aí nós temos o pós-impressionismo, que vai de 1885 a 1910 depois de Cristo, tá? Nós vamos para o fauvismo, que vai trabalhar as cores puras, a deformação também das figuras humanas, que ela vai de 1900 a 1935. Passamos para o expressionismo, que vai trabalhar a questão psicológica, o psique do artista, e ele vai de 1905 a 1920. Alguns comentaristas dizem que ele foi a primeira corrente artística que deformou a figura humana, tá? E passamos para o cubismo, muito conhecido, que ele vai de 1907 a 1914, aonde ele vai trabalhar a questão das figuras, das imagens com formas geométricas, tá? Trabalhando as pessoas como cubo, cilindro, esfera e etc. Passamos para o surrealismo, que ele vai trabalhar o sonho, o que você imagina que não vai acontecer na realidade, esses artistas eles colocam em suas pinturas. E ele vai de 1916 a 1950. Em seguida, nós temos o expressionismo abstrato, onde eles vão trabalhar com as cores, a sensação, a emoção através das cores e pigmentos e pontilismos e etc., que vai de 1940 a 1950, depois de Cristo. Temos a op art, que vai trabalhar principalmente com as formas geométricas, mas em cores tipo preto e branco. Algumas vão ser coloridas, como essa que vocês estão vendo, mas geralmente eles vão trabalhar com a sensação óptica da visão. É como se as imagens elas ficassem se movendo, tá? E ela vai de 1950 a 1965. E aí nós temos a pop art, que vai trabalhar a questão do consumismo, a arte popular, né? Que vai de 1950 a 1960 depois de Cristo. Temos a arte povera, que vem do italiano, que fala que é uma arte pobre. Não que a arte seja pobre, mas ela vai trabalhar com materiais recicláveis, que o povo tem acesso. Então foi denominada de arte povera, certo? Aí temos o minimalismo, que vai de 1960 a 1970, aonde ele vai dizer que as linhas elas não podem perder a sua essência. Você olhar, ela vai trabalhar, né, com a essência, e para eles o mínimo é mais.
Tá? E aí nós temos a arte conceitual, que vai de 1860 a 1970 depois de Cristo, que é o conceito dos objetos, o conceito das formas, principalmente na fotografia vai ser muito utilizada. E a arte contemporânea, que traz os nossos dos dias atuais, que é 1970 até os dias atuais, ok? Então, dentro desse contexto, essa linha, né, essa linha do tempo mostra como a arte teve todo, percorreu. Claro que lá na pré-história eram milhões de anos, milhares de anos para ver, para modificar. E quando chega nas vanguardas, já é uma coisa muito mais rápida, o tempo está mais curto, né? Não chega nem até décadas, eles já mudam as tendências artísticas. Então, voltando lá e iniciando esse processo, nós vamos começar falando lá na pré-história. Vamos ver? Então, a arte da pré-história, que vai de 4.000, né, 40.000 a 4.000 antes de Cristo, as origens da arte, né, podem ser rastreadas até a era pré-histórica, antes que os registros escritos fossem mantidos. Os primeiros artefatos vêm do Paleolítico, não esqueçam, os primeiros artefatos vêm de onde? Do Paleolítico, ou Idade da Pedra, né? Da pedra antiga, na forma de entalhes, gravuras, imagens pictóricas, esculturas e arranjos feitos em pedra. A arte deste período, tá? Depende do uso, tá, de pigmentos naturais, esculturas em pedras para criar representações de objetos, animais, rituais que governavam a existência de uma civilização. Então, nesse período, a arte da pré-história esteve dividida em 3 grandes períodos, não esqueçam disso. Eles estavam divididos em 3 grandes períodos. Quais eram esses períodos? E cada período desse representa uma característica peculiar. Então, eu trouxe para vocês aqui a representação desses períodos. Vamos ver, então, o período da pré-história, tá? Do Paleolítico. Como é que esse homem vivia? Então, esse homem vivia através das cavernas, ele vivia nas cavernas, ele era um homem nômade. Por que ele era um nômade do Paleolítico inferior? Porque ele não domesticava os animais, ele não ainda dominava a pecuária. Então, ele caçava para se sustentar, ele colhia o que estava perto e ele, quando acabava, né, ali, ele mudava de local. Então, ele vivia nas cavernas, ele era um caçador, mas ele não permanecia, então ele era nômade. E ele já fazia, assim, as suas pinturas no interior das cavernas de uma forma naturalista. O que é uma forma naturalista? Ele representava o animal tal qual ele via na natureza, o mais próximo possível, utilizando o relevo das cavernas, utilizando os pigmentos naturais, como sangue, gordura de animais e etc. E aí, o que eu tenho para trazer para vocês sobre esse período? Vamos ver? Então, desse período do Paleolítico inferior, nós podemos falar. Foi nesse período que surgiram as primeiras espécies de hominídeos, provavelmente na África. Nesta época, a temperatura era muito baixa, obrigando os humanos e outros animais a viverem em cavernas. Os objetos confeccionados, primeiramente em ossos e madeiras, depois em pedra e marfim, usavam um machado de pedra para cortar, esmagar os alimentos, para defesa e fazer furos. As lascas eram aproveitadas para fabricar os objetos cortantes, daí o Paleolítico ter ficado também conhecido como período ou idade da pedra lascada, tá? Então, nesse período era chamado de período da pedra lascada, porque eles faziam os atritos, e esse atrito na pedra saiu aquelas lascas onde eles cortavam, né, a pele do animal, para cortar a pele, cozinhar e etc. Então, era o período da pedra lascada, devido a essas lascas de pedras e que eles utilizavam como os utensílios. Aí nós temos o período do Paleolítico Superior. Eu trouxe para vocês aqui agora, certo? Esse período. Nesse período, o homem ele já começa a utilizar alguns materiais, mas ele ainda continua sendo nômade.
Ele ainda não tem o domínio sobre os animais, sobre a pesca, sobre a pecuária, sobre a agricultura. Então, mas ele já estava, vamos dizer, iniciando esse processo, tá? Ele já conseguia fazer os seus desenhos de forma naturalista, mas ele continuava ainda a ser nômade, se alimentava ainda de raízes, o que ele coletava, ele era um coletor. E desse período aqui que eu trouxe para vocês, que vocês estão vendo aqui as imagens, vamos ver o que nós temos para falar sobre esse período. Vamos lá? Então, Paleolítico Superior, os homens do período Paleolítico Superior, que vai de 30.000 a 10.000 a.C., eram nômades, deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimentos, ou seja, procuravam tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes, raízes. Os indivíduos confeccionavam e utilizavam objetos de pedra lascada, ossos e dentes de animais, certo? Então, aí ele já dava os primeiros passos para domesticar esses animais. E aí vem um outro período que nós vamos chamar de Neolítico. E aí, aqui já muda, mas foram milhares de anos que o homem levou até chegar nesse período. Como ele se torna o quê? Um agricultor, ele é um pecuarista, ele começa a já está domesticando os animais, ele não vive mais em caverna, ele não é mais nômade, ele não é mais, sabe, coletor, ele já vai produzir o seu alimento, os seus artefatos. E a pintura, ela deixa de ser aquela forma naturalista que ele fazia, como ele via os animais, ele retratava lá na caverna, ele começa a desenhar esquematicamente. O que é isso? Fazer aqueles bonequinhos de pauzinho, sabe? Porque para eles era interessante apenas registrar quantos animais tinham nascido, a colheita, o seu dia a dia mais rápido, porque ele não precisava mais aprisionar aquele animal, ele não precisava mais retratar como uma fotografia, porque ele já dominava, ele já domesticava os animais, ele já plantava, ele já vivia de forma sedentária. E quais são essas características desse período? Vamos ver? A característica do Neolítico diz o seguinte: eles são sedentários, eles são agricultores, eles são criadores, eles continuam utilizando a pintura rupestre, né? O desenho passa a ser esquemático e geometrizante. Aquilo que eu comentei com vocês, eles não tinham mais a necessidade de desenhar de forma naturalista como um homem lá da pré-história, do Paleolítico Inferior, que ele não dominava esses animais, então ele tinha que fazer como se fosse uma fotografia, que ele acreditava, né? Ele fazendo aquilo ali, ele estava conhecendo o animal, então era muito mais fácil dele se aproximar desse animal, certo? E no Neolítico, o homem não necessitava mais. Mas aí nós temos um outro período onde o homem ele já vai estar muito mais, ele superou muito mais as suas necessidades, criando até objetos de metais, que eu trouxe para vocês agora. Então, o homem aqui ele já tem o quê? Na idade dos metais, ele já está dominando o fogo, ele já começa a fazer os seus artefatos, trabalhando o metal. Então, o fogo já era um domínio desse homem e ele já começa, né, justamente a fazer armas, utensílios muito mais detalhados, muito mais confeccionados. Então, esse homem, ele começa a suprir muito mais as suas necessidades, a partir do domínio do fogo e o uso dos metais. Vamos ver, então, esse conceito sobre esse período. E aí, na Idade dos Metais, diferente dos períodos anteriores, o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, Idade da Pedra Polida, o desenvolvimento da metalurgia, né, e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais proporcionaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. A utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esses processos de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. E desse período nós temos o que como características? Vamos ver? Nós temos invenção da roda, a escrita, ele já vive em sociedade
e ferramentas de metais, certo? E dentro dessa arte rupestre desse período, nós podemos falar sobre o quê? A arte rupestre é compreendida como amplo conjunto de desenhos, pinturas, inscrições realizada pelo homem pré-histórico. Quais eram esses materiais utilizados? Como eu já citei anteriormente: sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. Então, esses eram os materiais que eram utilizados para fazer esses pigmentos. Então, esse período da pré-história, que vem do Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais, há milhares de anos até chegar nessa idade dos metais. Mas isso eles foram criando artefatos. E as características nós citamos aí. Paleolítico, ele era sedentário, né? Então, o Neolítico, ele já começa a viver em comunidade, e os metais, ele já trabalhava com, né, justamente desenvolvendo armamentos. E aí, passando por esse período, nós também temos, dentro desse período da pré-história, esculturas que foram deixadas e encontradas pelos arqueólogos. Vamos ver? Então, a escultura, o homem da pré-história, também se expressava por meio de esculturas em madeiras ou ossos de pedra. Aí, nós temos uma escultura, ela é pequena, tá? Então, essa escultura, alguns estudiosos falam que ele representam a fertilidade da mulher, principalmente em relação às ancas e os seios, tá? Aonde era justamente necessário para a reprodução humana. Tá? Então, isso aí é uma Vênus. Tá? Então, o homem da pré-história também se expressava por meio de esculturas em madeiras, ossos e pedras, como nós já falamos. E quais eram essas características dessas esculturas? A ausência de figuras masculinas, predominam figuras femininas com deformações e traços volumosos. Aquilo que eu falei para vocês, a questão das ancas e dos seios. Mas também a arquitetura foi desenvolvida e nós temos algumas imagens que eu trouxe para vocês que nós vamos ver agora. A questão, nós temos aí os domes. O que eram os domes? Nós temos a imagem, consistia em 2 ou mais pedras grandes, fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Tá? Então, isso aí são os estudiosos que falam, certo, sobre essa questão da arquitetura. Nós temos também os menhires, vamos ver? São grandes pedras cavadas no chão de forma vertical. E, geralmente, esses menhires eles estão em círculo. Então, existem várias suposições que falam sobre esses menhires. E aí nós temos os cromeletes, tá? Que é justamente, o que são os cromeletes? São menhires e domes organizados em círculos que são considerados cemitérios, certo? Então, isso aí nós falamos desse período da pré-história, onde na França, na Espanha, em Portugal e etc., na Europa. Mas será que aqui no Amazonas existem vestígios do homem da pré-história? Nós tivemos, né, aqui no Amazonas, uma grande seca, onde os rios desceram, os igarapés, etc. E aí surgiu também vestígios do homem da pré-história, que eu trouxe para vocês aqui no vídeo. Vamos ver? Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título: pré-história. Uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências. Entendemos por pré-história os períodos da história sem escrita e que, por isso, só podem ser estudados pelos objetos feitos pelo homem. Conhecidas popularmente como caretas, por terem semelhanças com expressões humanas, gravuras rupestres esculpidas em paredes rochosas há mais de 1000 anos voltaram a aparecer em Manaus devido à seca histórica do Rio Negro, que registra o nível mais baixo em 121 anos de medição.
As gravuras estão localizadas dentro da área urbana da capital amazonense, em uma região conhecida como Praia das Lajes, de onde se tem uma vista privilegiada para o encontro das águas. O local foi o primeiro de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, CNSA, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Os primeiros registros dessas gravuras milenares, que por muito tempo ficaram submersas, foram feitos em 2010, quando as águas escuras do rio baixaram até 13,63 metros. Até então, aquela era a seca mais severa que a capital do Amazonas tinha enfrentado. Muito bem. E aí? Aí na localidade de vocês conseguiram? Vocês encontraram algumas coisas, alguns vestígios, né? Eu conheci um município que eu cheguei a ver urnas funerárias, tá? Então, assim, que surgiram depois nessa seca. Então é impressionante. Se vocês encontrarem, por favor, preservem, cuidem, tá? Fotografem, podem colocar aí também, escrevendo, olha, que eu encontrei. E aí, dentro desse contexto, nós também temos o quê? As ruínas aqui em Manaus. Nós vamos ver um vídeo sobre Paricatuba. Vamos lá? Olá meninas, tudo bem com vocês? A gente está conhecendo aqui a comunidade, um lugar maravilhoso, mas a gente queria saber, aqui tem um lugar, sei lá, de repente diferente, turístico, que a gente possa visitar? Tem um prédio histórico que foi uma escola, tem um hospital, tem um presídio e tem uma pousada. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Desse centro histórico, dessas ruínas aqui de Paricatuba. O que vocês acharam? Que lugar encantador, que lugar maravilhoso, não é, Denise? Sim. Imagina só a visita turística aqui sendo diferenciada, uma loja de souvenir, muitas potencialidades econômicas voltadas para o empreendedorismo que eu acho que poderiam ser melhor exploradas nesse lugar. Esse é um prédio com muitas potencialidades em um município. Imagina quantos não tem nos outros municípios do Amazonas. E isso nós vamos ter que mostrar, fazer o nosso aluno refletir nesse momento, né, da UCA, não só aqui no Iranduba, mas em todos os municípios do Amazonas. Certo? Eu acho que tem muito mais. Vamos atrás dos moradores? Vamos? Descobrir? Vamos. Vamos lá. Eu sou técnico em arqueologia, né? Sou morador da comunidade. Durante muito tempo, nós recebemos doações dos comunitários e eu guardei esse material e em seguida eu musealizei eles enquanto na reserva técnica do MUSA, Museu da Amazônia. Mas aqui nós estamos em cima de um grande sítio arqueológico. E a gente consegue observar todos esses materiais fazem parte do contexto arqueológico da comunidade do Paricatuba. Aqui nós vamos ter pelo menos os 1.500 a 1.800 anos de ocupação. Nós já estamos pisando no solo sagrado. Nós, professores de linguagem, vamos ministrar o UCA, não é verdade? Vamos trabalhar o empreendedorismo, né, social e cultural. É justamente ver a possibilidade de empreendedorismo na nossa localidade. Isso mesmo. Conhecer, trabalhar e transformar também por meio do empreendedorismo. Nós esperamos que todos possam sair transformados dessas aulas e que nós possamos aprender bastante. É essa a preocupação da Secretaria de Educação do Amazonas, trazer empreendedorismo cultural e social em benefício da comunidade. Isso aí. Vem com a gente. Muito bem, então esse vídeo fala justamente dessa questão de um olhar diferenciado para a nossa localidade e a potencialidade que nós temos, nossos vestígios da pré-história, certo? Então, finalizamos a nossa aula.
Tchau.